a questão da responsabilidade afetiva, ela perpassa uma gama, um espectro que diz de algo que foi firmado, assumido com o outro, e que reverbera numa conduta que eu preciso assumir diante daquele compromisso, mas que vai dizer do que há regimento para poder fazer isso e do que entendo como valor e elejo para nortear a minha ação. Quando se fala em esse disciplinar, isso vai dizer do cuidado que eu preciso ter para não lesar o equilíbrio emotivo alheio. E tem acoplado uma facada no altar do coração desse alguém, que vai se ver destrambelhado, com consequência que pode adentrar o além-túmulo e que vai varar o imprevisível no tempo, espaço. E é curioso como nós vivemos numa sociedade que estimula a traição. Certa feita, eu ouvi um rapaz comentando que ele tinha relacionamento extra-namoro, porque namorava uma moça já há anos, em torno de uns 10 anos que eles já estavam juntos, e tinha o costume de, vez ou outra, se relacionar com outra mulher. E no meu espanto, questionando ele essa atitude, ele aclara que todo mundo faz isso e que o importante no relacionamento a dois é tratar com carinho, não agredir fisicamente. Veja, é um status quo inconsciente que diz que ter um relacionamento extraconjugal, extra relacionamento afetivo que tenha com alguém, é algo corriqueiro, como andar de bicicleta, sem maior consequência para o meu espírito imortal, o que é uma inverdade, visto que ao ter uma atitude desse tipo, eu estou lesando o outro. Daí vira esse ioiô afetivo que contamina o perispírito, degenera em obsessão, visto que há espíritos que se aproveitam da conduta desditosa para absorver energia densa
que se tornam sugadores, ávidos de sensação, prazer pelo prazer. E isso corrompe, perverte a energia, desvirtua. Acontece a quebra da confiança e uma repercussão que vai pedir quitação, demanda afora. E o que costuma estar por trás dessa atitude é um ego atrelado ao desejo que me impede de ver e buscar o que realmente vale a pena e o que vai me auxiliar, enquanto um viajor que busca avançar rumo à angelitude. Por isso que, conforme vai dizer em Evolução em Dois Mundos, psicografia de Chico Xavier, no capítulo 18 da primeira parte, quando existe uma iniciação evolutiva, onde eu ainda esteja presa a instinto sexual primitivo bárbaro, eu vou me ver refestelando num gasto dessa energia, em excesso, pelo excesso, ainda sem valor para canalizar isso para algo nobre, digno. E eu vou passar por dura lição, uma após outra, para aprender a fazer essa canalização. Entre o espírito santificado, angelical e o espírito primitivo, há bilhões de criaturas percorrendo esse rude caminho, mas imprescindível, inelutável, da animalidade, do instinto sexual, até a nobreza, a elevação de sentimento e valor moral do espírito. Quando acontece do viajor adentrar como supracitado a experiência sexual sem compromisso afetivo, num menoscabo da insância e numa irresponsabilidade, ele vai privar o seu cônjuge desse alimento, desse nutriente psíquico. Vai ter uma interrupção da interação que proporcionava a ambos uma euforia e uma associação energética, nobre, que resultava numa obra de felicidade, de beleza, de sublimação. Na pauta daquilo que esse casal alcança em termos de trabalho efetivo na direção do seu entorno. E mesmo que um esconda do outro em palavra o que esteja fazendo, a sua aura vai dizer do que ele tem feito. Ele não vai manter essa máscara, porque ele não trai a atitude que tem trazido e
O traído vai sentir isso a nível inconsciente, uma perturbação, uma alteração, para o qual precisará ter um controle valoroso sobre a sua energia sexual própria e, mesmo se percebendo descompensado pela energia traidora que tem recebido, conseguir com a sua moral fincada no Cristo, se permanecer lúcida, equilibrada. Caso contrário, ele vai derrapar em longo processo de desesperação e desarmonia emocional, vai despenhar a delinquência no seu diferente matiz e isso voltará pedindo um preço altíssimo pelo tipo de leso moral que faz acarretar. Tinha uma moça que ela estudava numa cidade com nível de vida elevado aqui no Brasil e estava numa escola considerada a melhor da cidade, supracitada, e nesse mesmo local estudava um rapaz que era filho adotivo, que havia sido buscado por um casal que não podia ter filho biológico, trabalhavam no ramo do comércio e se empenhavam de noite fazendo serão, turno extra, para conseguir manter esse filho nesse colégio. E quando, inclusive, esse rapaz, Alex, ele nasceu, a mãe, que já tinha 9 filhos, era espancada pelo marido, que era alcoólatra. Ela não queria outro filho, porque já estava com os filhos passando necessidade, dificultoso. E quando ela foi ter no hospital para dar à luz desse filho, ela estava chorosa, assustadiça, colocando de pé, vai até o banheiro, vai sobre a privada e inicia o trabalho de parto para que o filho caísse na privada, para que ela pudesse ficar livre dele. A médica, a enfermeira, vem no subsequente, consegue tirar essa criança de dentro do vaso, salvar ela, que não chegou a ficar com sequela, importante, e ele vai para um orfanato quando ainda criança, é adotado por esse casal. Ele era moreninho, esse casal claro, mas que o criavam com esmero e o amavam muito. E esse garoto, agora adolescente, em torno dos 16 anos, tinha uma paixão por essa moça que estudava nesse colégio, chamada Sabrina, e desejoso de ter uma chance com ela, ele ficava tecendo possibilidade em torno disso e sonhando poder namorar ela. Quando ela o liga, pedindo para que fosse até a sua casa para ajudá-la com o trabalho de informática, que era sabedor, que ele entendia, dominava. Quando ele, ao chegar lá, esperançoso de poder ser um momento que pudesse estar com ela a sós, depois de se espantar com a elegância da casa dela,
estava inclusive em reforma, e foi até o quarto para dar carro no arranque do trabalho no computador, vê que a colega dela estava lá, se decepciona, e a Sabrina mostra no computador uma foto dela com outro rapaz para passar ciúmes nele. Falou que estava muito bem com esse rapaz, que o amava. E o Alex, decepcionado, entristecido e furioso, retorna para sua casa e entra numa crise psicológica, emotiva, violenta, pela experiência que ele havia tido na casa da moça. Quando ele então coloca que não aguentava mais viver naquela casa, que ele queria saber quem eram os pais dele verdadeiro. Estava alcoolizado, porque havia saído de casa sem aviso de onde estaria, preocupando os pais. No dia seguinte ele retorna, acompanhado de um colega da escola, e sob efeito do álcool começa a vociferar, bradar colérico contra aquela casa, e que a vida dele no orfanato era melhor do que a que ele tinha naquela casa, que eles não deveriam ter buscado ele no orfanato para o adotar, e que caberia a ele buscar saber, que ele teria o direito de acessar a família biológica. Com isso, os pais explicam que estavam trabalhando, inclusive, no serão extra para pagar o reajuste da mensalidade da escola, mas que o amavam. E quando ele chama a que havia adotado genitora de mãe, fica claro na entrelinha, num voo de se sentir bem naquela casa, desejoso de continuar ali, mas numa revolta momentânea. E ali era uma família espírita que frequentava, que tinha evangelho no lar, e vem a mostrar como que a energia emotiva e do afeto, ela é perigosa e pode fazer desencadear um desequilíbrio imprevisível. Ao ter com essa moça, mesmo que eles não tivessem um relacionamento, mas ela sabia que ele tinha esse interesse por ela e usou isso para zombar dele. Da situação em que ele se encontrava diante dela, na percepção dela abaixo pela condição financeira inferior, e fez uma artimanha para usar a situação para que ele se sentisse humilhado, diminuído, e mesmo não existindo ali um relacionamento entre os dois, mostra como que a interação afetiva, ela é um gatilho a pedir cautela.
Porque se mesmo não tendo uma interação expressa de um namoro, de um casamento, já pode gerar esse tipo de desordem, quando existe um morar junto, um estar oficialmente junto, uma traição, um menoscabo da necessidade do outro naquele relacionamento, da condição do outro, pode gerar loucura, suicídio, crime, pelo despeito, ciúme, a desconfiança. Por isso que vai haver um comprometimento do desempenho, da condição do lesado. E o equilíbrio sexual é desatrelado, pode cair no desespero, na rebeldia, na vociferação. E isso pode significar uma tortura, um destrambelho tal que vai levar à aflitiva dúvida kármica e se fará acompanhar durante várias reencarnações, retardando e obliterando o processo evolutivo e o movimento que o outro precisa viver. E aqui entra a psiconeurose, colapso nervoso, variado matiz da doença mental não catalogada, inabordável. Mas para citar apenas algumas, existe fobia, segurança, trauma, choque na sinergia do perispírito, no seu movimento interno, histeria de angústia, histeria de conversão, psicose, neurose obsessiva, desvio da libido, fixação, monoideia mental de diferente teor, e na histeria de reversão existe aí sintoma teatral que pode ter paralisia histérica ou anestesia. Histeria de angústia é uma tristeza, uma angústia oscilante ou constante, ou uma produtividade, um minador de angústia. E aí existe uma acumulação, um sorvedouro da tensão sexual e uma fermentação da estação sexual ausente ou que esteja brecado, insuficiente, e quando ela sobrepõe, vai ter essa indefinível sensação de mal-estar, da angústia. E é complicado descobrir um tratamento e uma orientação adequada, porque a gênese disso está na alma. Que precisa incluir o outro
para fazer um uso adequado quando estiver raiando uma ação má, como alguém que esteja ideando trair. É preciso brecar a tempo, frenar isso. Perceber que o ego, atrelado ao desejo, essa insuflação grey, ela me impede de focar no que vale a pena, no que eu preciso talhar em mim de virtude, de pureza. Porque só quando eu avanço nesse fanal, o Cristo cresce em mim. E eu posso ser feliz. Caso contrário, eu vou entrar numa cascata de lesa moral a mim, ao outro, perigoso, porque fica registrado na minha consciência, com subsequente quebra do meu metabolismo perispiritual, energético. E existe aí uma somatória, reencarnações afora, quando eu estou empedernida e obstinada nessa conduta, que vai voar a minha culpa em ter criado problema, um desatrelo para o outro na área sexual, a me demandar além túmulo num chamamento imperioso de solucionar, seja recebendo esse alguém como cônjuge, parentela próxima, filho, um associado do destino, que é credor da minha renúncia, do meu sacrifício, da minha caridade genuína, desinteressada. E nessa veia editorial, vou passar por sofrimento, expiação inominável, insofreável, mas imprescindível, necessário para assegurar e devolver o reequilíbrio dos quadros que foram desarmonizados e manchados pela minha conduta equivocada, sombria. Porque a energia sexual, ela está na minha mente, no meu psíquico. Ela vai se expressar no meu perispírito e, consequentemente, no meu físico, mas ela promana do espírito. Isso é uma cátedra criativa. Vai refletir e espelhar a minha atitude de amor, de compromisso perante a vida, de criatividade, de empenho, no que fortalece a minha essência, no que me virtua, me faz avançar em abnegação, humildade. Por isso que, se eu zombo dessa energia e menoscabo, seja em mim, seja no outro, eu vou estar adoecendo, desarmonizando a minha força. E isso é essa atitude mesma na direção do outro.
Porque ao agir assim com o outro, eu zombo e menoscabo e malbarato a mim mesma. E no desatrelo subsequente que o outro venha viver pela minha conduta, isso reverbera na entranha de mim mesma. Por isso que nós precisamos levantar a bandeira da responsabilidade afetiva. Alguém que você saiba que vive uma situação irregular, alerte essa pessoa do que ela está realizando, do que isso vai significar para o espírito dela, em termos de paralisia, de enfermar a sua energia, e que isso vai reencarnações afora. Quando vier o trespasse, isso não acaba aqui porque ela vai para outro lugar e o cônjuge traído por ela vai para outro. Não. A consciência dela, que vai ter crivado isso, vai voltar e pedir para ela solução adequada, urgente para o caso. Por isso, é preciso que nós tenhamos a caridade, a coragem de levantar a bandeira da fidelidade. Na conduta, na intenção, na ação. E por isso o imperativo de fortalecer a pureza. Que eu posso trair a mim mesma, trair ao outro em pensamento, em desejo. E isso é uma desfraude desse norte que cabe a mim brilhar. Que é onde é possível eu dar uma resposta moral que faz um testemunho crístico que nos convoca para purificarmos, elevarmos a nossa mentalidade, o nosso desejo, o nosso pensamento.